registro de violência na tela do alerta, essa filmada por uma câmera de segurança. Giovanni, arrocha aí, coloca no nosso telão. Rua tranquila, hein? Ó, motociclistas chegam, o garupeiro vai desembarcar e vai vir para a calçada conversar com a pessoa. Desembarcou. Aí começa a conversa. Tira a imagem, Giovanni, tira a imagem, tira a imagem. Os criminosos estão de moto, como vocês viram aí, chegam numa rua aparentemente muito tranquila. O garupeiro desembarcou, parece ter ido em direção de alguém para bater um papo, para trocar uma ideia. Mas alguma coisa aconteceu. Para contar o desfecho dessa história, eu chamo ao vivo o repórter Ricardo Lima, que vai trazer detalhes. Ricardo, boa noite. Depois que o garupeiro desembarcou, ele se deslocou até a calçada. Quem o esperava? A polícia já tem essa informação? Já sim, viu, Isis? E lamentavelmente nós estamos diante de mais um crime de execução registrado no município de Novo Oriente, que fica nos sertões dos Inhamuns, aqui no estado do Ceará. Essa rua que você está vendo aí é a rua Cazuza Rocha, que fica no bairro Alto Alegre, lá no município de Novo Oriente. A vítima foi atacada com disparos de armas de fogo e não resistiu aos ferimentos. E nós estamos falando do José Vantuir Gomes Braz, conhecido como Vantuir, era agricultor e foi infelizmente morto por esses ocupantes dessa motocicleta que teve as características anotadas. É uma moto de modelo antigo e todos os detalhes estão sendo levantados pela Polícia Militar, que logo após os disparos foi acionada pelos moradores da região. Chegou ao local, fez os primeiros levantamentos, já repassou as informações para outras equipes que iniciaram as diligências para tentar localizar e prender a dupla que praticou esse crime, mas infelizmente eles não foram encontrados e a polícia ainda está investigando o caso para saber, inclusive, as motivações para esse assassinato. O corpo da vítima foi periciado no local e recolhido para o núcleo da perícia forense que fica no município de Crateús, lá nos sertões de Crateús, o núcleo mais próximo lá da região onde esse crime aconteceu. O trabalho de investigação, segundo o que a gente conseguiu apurar, está avançado, mas os detalhes dessa investigação ainda não foram divulgados, só serão após a polícia conseguir prender os autores do crime. Tanto motivação, como autoria, como mandantes, tudo está sendo mantido em sigilo pelo trabalho de investigação realizado pela Polícia Civil para não atrapalhar o curso das investigações. Felizmente, essa câmera posicionada aí para a rua Cazuza Rocha gravou a ação, o que norteou o trabalho policial e que certamente irá ajudar a elucidar esse assassinato lá no município de Novo Oriente, viu, Isis? Pois é, Ricardo, o que chama a atenção também nessa imagem é uma rua aparentemente muito tranquila, uma senhora aqui sentada na calçada de costas, né, para o fato. Ao escutar os estampidos, ela se desesperou, inclusive tentou até evitar a execução, né, se arriscou também, talvez um ato de desespero. Correu depois para a vítima, que ficou caída gravemente atrás do veículo, e os dois suspeitos fugiram, quer dizer. A gente não tem a informação, não sei se você pode me confirmar ou não, se é uma região onde existe um número de violência considerável. Parece que não, né? Porque a senhora estava muito tranquila sentada na calçada. E é uma cena que realmente a gente fica bem apavorada ao ver o desespero dessa mulher quando escuta os tiros. Isis, a vocação criminosa do município de Novo Oriente é mais para a questão da clonagem de cartões de crédito e tal, e muitas mortes que acontecem na região têm relação com isso, né? Existe também a influência do crime organizado, mas essa região aí não é uma área considerada crítica e sim, os moradores ainda preservam, né, esse costume de sentar na calçada. A gente sabe que o sertão cearense é muito quente e dentro de casa é mais ainda, e as pessoas costumam ficar na calçada certas de que não vai acontecer nenhuma ação criminosa, violenta e de risco para a população. Mas infelizmente esse crime foi um crime premeditado. Os suspeitos certamente que fizeram o mapeamento da região, a gente não tem as imagens que antecedem essa ação
que nós acabamos de mostrar, mas muito provavelmente os suspeitos passaram outras vezes lá na região, esperando o momento correto de cometer o ataque. E, pelo que a gente viu aí, eles agiram com muita frieza, muita naturalidade, tranquilos, como se nada de errado estivessem fazendo, o que demonstra que são pessoas já acostumadas, né? Pistoleiros bem experientes, digamos assim. Ricardo, muito obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Na sua tela você vê mais uma vez as imagens desse flagrante de execução lá em Novo Oriente, no meio da rua. Coloca no comecinho, Giovanni, por gentileza. Uma senhora sentada, um rapaz na calçada, olha, os assassinos chegam. O piloto para no meio da rua, o garupeiro desembarca e já vai ao encontro desse rapaz. Os dois parecem se conhecer. Se aproxima, conversam alguma coisa, de repente, segundos após, o rapaz da calçada reage. Será que ele viu que o outro estava armado e tentou se defender? Não teve jeito. A senhora desesperada que estava sentada muito tranquila na cadeira, com as pernas amparadas em um banquinho, já rapidamente levantou com os estampidos, correu na direção da vítima, que continuava sendo baleado, e ela, num ato de desespero, né, tentando ajudar, mas infelizmente nada pode ser feito. Esse flagrante veio de Novo Oriente, interior do Ceará. Mostramos a situação de Sobral, agora Novo Oriente, que não é um município que comumente a gente mostra execuções aqui, mas essa registrada é enviada para o nosso WhatsApp, 37713435, e a gente continua acompanhando esse caso para saber o desenrolar das investigações e saber a motivação, de fato, quem era a vítima, quem são esses homens, quem tinha interesse na morte desse rapaz.